Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos na nossa Escola Bíblica Dominical. Igreja Batista Boas Novas retomou o seu programa apenas online. Infelizmente, aqui no bairro do Guarituba, aqui em Piraquara, o número de pessoas acometidas por essa enfermidade tem aumentado. Então, a nossa cidade, o nosso município determinou por decreto que os estabelecimentos devem ser suspensos, ou seja, nem com presença reduzida. Então acatamos, sabemos que essa situação ela é instável, né? E logo as decisões também são instáveis, né? Devido a essas mudanças. Então a gente vai analisando a situação do contexto da cidade e a gente vai tomando as decisões. Lamentamos muito, sentimos muita falta dos irmãos, gostaríamos muito que os cultos retornassem na sua normalidade, mas infelizmente não tem sido possível. Mas vamos continuar transmitindo a Escola Bíblica Dominical, o culto de domingo à noite, também às quintas-feiras vamos continuar, às quartas-feiras vamos continuar transmitindo. Comecei uns 3, 4 minutinhos mais cedo hoje, devido ao fato que eu gostaria de orar, pegar aqui alguns pedidos de oração. Se você está participando e você tem algum pedido de oração, você possa fazê-lo. E eu quero usar esses 3, 4 minutinhos antes de darmos início à nossa Escola Bíblica Dominical para nós orarmos, apresentarmos a Deus os nossos pedidos e depois vamos dar então início à nossa Escola Bíblica Dominical. Então desde já agradeço a sua participação, a sua presença, que Deus possa te abençoar e falar ao seu coração. Vamos orar. Eu quero orar nesse momento pelas pessoas que estão adoecidas e também pelas pessoas que estão enlutadas, né? Passando talvez por alguma situação de dificuldade, onde perdeu um ente querido. Então vamos orar nesse momento. Querido Deus, nós nos apresentamos ao Senhor diante do seu altar de graça. Sabemos que temos livre acesso por causa do precioso sangue de Jesus, que nos abriu um novo e vivo caminho. Pai, eu quero orar a favor das pessoas que estão adoentadas, adoecidas, estão acometidas de alguma enfermidade, principalmente pela Covid-19. Oramos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia. Pedimos ao Senhor que esteja dando sabedoria, tanto às pessoas que estão adoecidas, como seus familiares, bem como os profissionais da área de saúde. Oramos, ó Pai, que as decisões a serem tomadas possam ser decisões assertivas e que todo o tratamento que essas pessoas estejam fazendo, não somente da Covid-19, mas outras enfermidades, que eles possam buscar solução e também possam confiar na dependência do Senhor. Também, ó Deus, oramos a favor daquelas pessoas que estão enlutadas, estão tristes, estão abatidas no seu coração, porque perderam um ente querido, perderam uma pessoa amada. Oramos, ó Pai, que o Senhor os visite, que o Senhor os console. Sabemos que só o Senhor pode trazer a verdadeira paz. Oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu também quero orar a favor de alguns outros pedidos de oração, como por exemplo, as pessoas que necessitam de arrependimento, as pessoas que necessitam da salvação e também o trabalho missionário e evangelístico da Igreja de Cristo. Vamos orar nesse momento. Querido Deus, também nós nos apresentamos como igreja perante o Senhor e lhe suplicamos, ó Deus, que a tua igreja possa cumprir a sua missão, levando o Evangelho de Cristo, a mensagem de arrependimento às pessoas. Que as pessoas, ao ouvir a sua palavra, ouvir as suas orientações, ouvir, ó Deus, o seu chamado ao arrependimento, que o Espírito Santo do Senhor as convença do pecado, da justiça e do juízo, e que o Senhor venha salvá-las, ó Pai. Oramos, ó Pai, que as pessoas compreendam o plano de salvação, que a igreja ela não venha se amedrontar diante dos desafios que ela enfrenta, mas cada irmão em Cristo, cada pessoa convertida, cada cristão portador da luz possa levar essa mensagem às pessoas, a começar pelos seus parentes, amigos, conhecidos, colegas, que possamos, ó Deus, deflagrar o bom perfume de Cristo, ó Pai, que as pessoas possam exalar
não somente uma boa mensagem, mas nós que vamos transmitir essa mensagem, que a nossa vida, ó Deus, coincida com as verdades aprendidas. Oramos, ó Deus, que o Senhor salve pessoas que ainda não se arrependeram, pessoas que ainda permanecem nas trevas. Oramos, ó Pai, que cada um de nós tenhamos oportunidades de termos compaixão das pessoas perdidas. Oramos, ó Deus, assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, já é quase próximo das 9 horas da manhã. Nós já vamos dar início ao nosso culto, à nossa escola bíblica dominical, mas também eu quero orar a favor da administração financeira de cada irmão e de cada irmã. Sabemos que estamos vivendo dias aí difíceis, financeiramente falando, principalmente no que tange aí a administração dos recursos financeiros. Então eu quero orar a favor dos irmãos que estão trabalhando. Obviamente nós não queremos que ninguém adoeça, mas até que a vacina seja produzida em grande escala e você seja completamente imunizado, ninguém está, mesmo com todas as recomendações devidas, está devidamente protegido. Então vamos orar para que Deus abençoe quando você sai da sua casa, do seu domiciliário, e você vai em direção ao seu trabalho, que Deus possa lhe proteger, não somente da doença, mas também de qualquer incidente, que você possa ter bons dias de trabalho, possa cumprir os seus deveres e voltar para casa em segurança, bem como também você consiga aí granjear os recursos financeiros e bem administrar. E aquelas pessoas que estão sem emprego, que o Senhor Deus tenha misericórdia e possa levantar pessoas generosas, pessoas bondosas para te abençoar. Vamos orar. Querido Deus, também nós queremos apresentar a sua igreja, irmãos e irmãs, jovens que estão trabalhando, saindo da sua casa para o seu local de trabalho. Senhor, os proteja no ambiente de trabalho, na relação com seus colegas, na intenção malvada de outras pessoas que talvez queiram machucá-los. Que o Senhor Deus venha ampará-los, que o Senhor venha protegê-los. Também oro, ó Pai, que o Senhor os abençoe, dando-lhes sabedoria para a administração financeira, que eles possam ser sensatos, que eles possam ser cautelosos com os recursos financeiros. Também oramos, ó Pai, por aqueles que estão precisando de trabalho. Sabemos que alguns irmãos e irmãs tiveram a sua rotina de trabalho reduzido. Oramos, ó Pai, que o Senhor ainda continue os abençoando, como eu comentei, levantando pessoas generosas e bondosas, mesmo que por pouco tempo, para que eles sejam abençoados e possam trazer o sustento para a sua casa. Oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, agora são 9 horas e 4 minutos. Nós vamos dar andamento ao culto desta manhã. Eu gostaria de lhes convidar para ler um trecho bíblico, que será o texto que vamos estudar nesta manhã, estabelecendo prioridades. Esse é o título do sermão desta manhã, estabelecendo prioridades. O texto é de Lucas, capítulo 10, versículos 39 e 40. Se você tem a sua Bíblia aberta, por favor, venha abri-la em Lucas, capítulo 10, versículos 39 e 40. É um trecho bíblico conhecido dos irmãos, que diz o seguinte: Lucas capítulo 10, versículos 39 e 40. Tinha ela uma irmã, esta ela seria Marta. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me.
Lucas capítulo 10, versículos 39 e 40. Nós vamos cantar um hino, que é o hino do Voz de Melodia. Nós colocamos o projetor aí, a transmissão na direção da projeção, para que os irmãos possam acompanhar. Convidar a Juliana que me auxilie agora. Nós vamos cantar o hino do Voz de Melodia, o hino 369. Hoje é dia 7 de junho de 2020. Estamos então transmitindo a nossa escola bíblica dominical. Nós vamos cantar as duas estrofes apenas deste hino e logo em seguida iremos dar continuidade estudando aí a palavra de Deus nesse trecho que acabamos de ler. Então vamos cantar. Se você está em casa aí com a sua família, faço questão que você participe conosco. Não é uma apresentação que estamos fazendo, inclusive estava conversando isso com a minha esposa no café da manhã. Quando nós transmitimos a música, de forma alguma estou aqui fazendo uma apresentação, pelo contrário, quero incentivá-los a adorar a Deus, porque acreditamos que a música que agrada a Deus é num canto congregacional, onde a igreja vem a adorar a Deus através da música. Sabemos que a adoração tem a ver com o estilo de vida, e a música é uma dessas expressões que usamos para adorar a Deus. Então vamos cantar Eu Vi Cristo em Ti, 369. Cante comigo. Quando entrar na glória eterna, vendo a face do Senhor, vou render na imensidão do meu louvor. Mas procurarei então quem mostrou-me a salvação, e com lágrimas de gratidão sorrindo direi: Eu vi Cristo, eu vi Cristo em Ti, pude ouvir Sua voz em dizeres teus: Eu vi Cristo em Ti. Seu carinho, amor sem par, pude ver em Teu olhar. Fiel foste, pois eu vi Cristo em Ti. Eu dia em glória eterna, do juiz receberei recompensas pelo que aqui plantei. Da luta que findar, meu amor Deus fiz fundar, mas que tudo sei a voz do Pai dizer: Eu vi Cristo em Ti, eu vi Cristo em Ti, pude ouvir Sua voz em dizeres teus: Eu vi Cristo em Ti. Seu carinho, amor sem par, pude ver em Teu olhar. Fiel foste, pois eu vi Cristo em Ti. Muito bom. Obrigado a você que participou conosco, se foi possível. Obrigado, Juliana, também pelo seu tempo. Muito bem, vamos estudar então a palavra de Deus. Quero convidá-los a pegar a sua Bíblia, mais uma vez,
no Evangelho de Lucas, capítulo 10, estabelecendo prioridades. Esse é um título bem sugestivo, porque revela uma área que todos nós caímos constantemente, que são as prioridades, é ou não é? Quantas são as vezes que perdemos o foco? Isso é normal, perder o foco, desfocar, né? Quantas são as vezes que não é o foco que nós perdemos, e sim nós invertemos as prioridades, né? Aquelas coisas que deveriam ser mais importantes são colocadas de lado, e aquelas coisas que são secundárias ou periféricas acabam tomando conta da nossa rotina e também do nosso dia a dia. Por isso intitulei o sermão desta manhã como Estabelecendo Prioridades. É um texto que nos ajuda muito nesta questão. Lucas capítulo 10, versículos 38 até o versículo 42. Aqui eu tenho um conjunto maior de versos que nos ajuda a compreender sobre esse assunto tão importante para a manutenção do dia a dia, né? Lucas capítulo 10, eu vou ler dos versículos 38 até o versículo 42. Aqui nós temos uma situação entre duas irmãs e o Senhor Jesus. É um texto bem conhecido dos irmãos. A palavra de Deus diz o seguinte: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas capítulo 10, dos versículos 38 ao versículo 42. Vamos orar nesse momento mais uma vez e pedir aí ao Senhor que venha abençoar a sua palavra, e que a sua palavra possa nos falar ao coração. Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, humildemente pedimos ao Senhor: perdoa-nos as falhas, pecados que cometemos nas mais diversas categorias, e principalmente no quesito do qual vamos estudar nesta manhã, que é a falta de prioridades, que é perder o foco nas prioridades, que é inverter as prioridades. Que o Senhor nos coloque, nos ajude a colocar as nossas vidas em ordem, Senhor Deus. Que a Tua palavra nos oriente nesta manhã, que o Senhor seja engrandecido através das nossas vidas. Nós lhe pedimos tudo isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse texto que acabamos de ler demonstra aquilo que acontece com todos nós, todos os dias. E olha, eu não estou falando que nos falte amor a Deus. Não é esta a questão. Marta não era uma moça, não era uma mulher que não amava ao Senhor. Pelo contrário, ela era uma mulher que amava a Deus. Não é uma questão de falta de devoção. Pelo contrário,
Marta era uma mulher dedicada e devota, vemos isso no texto, né? Ocupada, trabalhando. Não lhe faltava a sinceridade, pelo contrário, né? Ela se viu ali desamparada pela irmã, estava ali um pouco aflita, nós vamos tratar sobre isso. Então não é que lhe faltou sinceridade, né? Assim somos nós. Eu creio que dentro de nós habita uma Marta. De todos nós habita uma Marta. Não é que nos falte amor, não é que nos falte devoção, não é que nos falte sinceridade, porque Marta certamente, assim como nós, ama a Deus, somos pessoas devotas, dedicadas, temos sinceridade, mas assim como Marta, eu e você, nós precisamos dessa orientação. Muitas das vezes nós perdemos o foco das prioridades. Perdemos ou não perdemos? Muitas das vezes invertemos, inclusive, as prioridades. Esse texto vai revelar para nós alguns perigos quando nós perdemos o foco das prioridades, ou quando nós perdemos o foco daquilo que deve ocupar o primeiro lugar na minha vida. E quais são esses perigos? Eu quero destacar nesta manhã 2 perigos da falta de prioridades, ou perder o foco delas, tá bom? O primeiro perigo é ser esmagado por uma agenda complicada. Esse é o primeiro perigo de você não ter prioridades. É você ser esmagado por uma agenda complicada. O texto bíblico diz, né, Jesus conseguiu identificar isso. O texto que lemos diz que Jesus identificou que Maria estava envolvida em muitas coisas, ou seja, uma agenda conflituosa. A agenda de Marta era uma agenda complicada. Jesus, foi ele que disse a ela: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Quem tem essa postura, quem tem esse estilo de vida, vai abraçando novas responsabilidades e vai entrando numa espécie de redemoinho. E quando ela mal percebe, todo o seu tempo e toda a sua energia está ocupada. É o caso de Marta e é o caso de muitos de nós. A pessoa, ela se vê esmagada. Ela se vê debaixo de um peso, e não são poucas as pessoas que são assim, esmagada por um peso terrível que ela mesma, ou que ele mesmo foi assumindo, que ele ou ela foi abraçando, e todas essas coisas, a sua agenda complicada tem sufocado. Essa pessoa não tem mais tempo, porque todo o seu tempo está preenchido. É uma pessoa hiperativa, muitas coisas, né? E quando ela cai em si, ela está debaixo de um peso insuportável, ela se vê sufocada, e são problemas, e são dificuldades que ela mesma criou, que ela mesma assumiu, que ela mesma abraçou, e na contramão dessa agenda complicada, na contramão, em contrapartida, o seu tempo com Deus foi diminuindo. Não é assim que acontece? O tempo foi diminuindo em questão de qualidade, em questão de atenção, é ou não é? Disposição, interesse com as coisas de Deus, interesse, ânimo. Hoje eu estou tão desanimada. Quantas são as vezes que nós ouvimos frases como essa?
É um efeito, irmãos, é um efeito que não para. E se você não cuidar, você mesma ou você mesmo vai se perder nesse redemoinho que você mesmo criou. Aí você pode até vir para a igreja, ou você pode até aí onde você está, no seu lar, na sua sala, ou na sua cozinha, ou até mesmo no seu quarto, ouvindo a mensagem, e você vai dizer o seguinte: o corpo não responde, a mente não responde, eu não consigo prestar atenção, eu estou tão aqui inquieto, estou tão aqui impaciente, não vejo a hora do pastor encerrar o culto, porque eu tenho um turbilhão de coisas para fazer. Talvez você está irritada, ou talvez logo que termina o culto, venha aquela pressão e você já tem aquela impaciência, falando até pelos cotovelos. Se você tem agido desta maneira, muito cuidado, é provável que o Senhor venha lhe visitar. E ao ser visitado pelo Senhor, você, à semelhança de Marta, venha lhe tratar com intolerância. O Senhor. Não estou falando um estranho. Talvez o Senhor venha lhe visitar e você até o receba em seu lar, como Marta fez, e você seja rude com seu hóspede. Talvez você demonstre estar extremamente temperamental. E para piorar, é capaz que você até venha expulsar de sua casa. Marta estava assim, porque ela não sabe parar. Ela não sabe parar e ela não sabe quando parar. Tudo por conta de uma agenda complicada, que ela mesma criou. Então, quando nós perdemos o foco das prioridades, nós estamos suscetíveis a alguns perigos. E o primeiro perigo é ser esmagado por uma agenda, uma rotina que você mesmo criou. Um segundo perigo que nós podemos identificar aqui no texto, que o Senhor Jesus sabiamente destacou, o segundo perigo da falta de prioridades é perder o controle emocional e tratar outras pessoas com indelicadeza. Quando a sua agenda ela é uma agenda complicada, você também vai, consequentemente, perder o controle emocional. Nós vamos ver isso aqui no texto. Inclusive, Jesus tratou disso com relação a Marta. E você vai começar a tratar as pessoas ao seu lado com indelicadeza. Meus irmãos, as pessoas que escolhem viver desse modo, essas pessoas não têm tempo de qualidade com Deus. Tempo de qualidade, não tem. Ela se vê assumindo compromissos, né? Aquilo vai diminuindo o seu tempo, ela vive debaixo muitas coisas, né? Debaixo de muitas atividades. É uma pessoa que com o tempo, porque isso não é de uma hora para outra, com o tempo essa pessoa se torna insuportável. Talvez você conheça a pessoa assim. Vive de mau humor. Mas você percebe que a pessoa ela não é assim. Se vocês olharem para o texto, vocês perceberão facilmente o mau humor da Marta. Veja o que ela disse: Senhor, revoltada, nervosa, Senhor, impaciente, pronto para explodir, soltar os cachorros, como dizem as pessoas. Ela diz: o Senhor não se importa. O Senhor não se importa.
Ela tem uma percepção completamente distorcida do Senhor. O Senhor não se importa que a minha irmã me tenha deixado servir sozinha? Irmão, será que é assim que a gente fala com as pessoas? Será que é assim que a gente trata uma autoridade? Percebe, irmãos, a falta de respeito com o seu hóspede. E daí que ela é a anfitriã? É assim que você trata o Senhor? Veja a falta de respeito, veja a falta de temor. Se ela fala assim com o Senhor, o que ela poderia falar com uma outra pessoa? Veja como ela trata mal. Veja a falta de consideração, veja a falta de amor. O Senhor Jesus poderia ter dado uma bronca na Marta aqui, pelo tom de voz, pela postura dela, pela reação dela. Ele poderia ter dado uma bronca, e Jesus não reagiu de imediato. Isso arranca de nós uma admiração, porque normalmente, quando alguém nos trata com truculência, normalmente a gente quer dar o troco. E que bom que Jesus reagiu assim, porque serviu para nós, serviu para mim como referência. Porque às vezes alguém está chateado, alguém está magoado, alguém está ferido, também por causa de uma agenda complicada. E essa pessoa também tem uma postura de indelicadeza no trato. E aí você não tem nada a ver com a situação, e você reage também à altura daquela truculência. Que bom que Jesus não reagiu, porque isso serve para mim um modo, uma postura como eu devo ter quando as pessoas estão mal-humoradas e vêm me atacar. Fez Jesus alguma coisa contra Marta? Na perspectiva dela, Jesus estava ali tendo uma postura indiferente aos maus tratos que a irmã dela estava tendo, a deixá-la sozinha servindo. Mas não era essa a questão. A questão era a Marta, o coração dela, aquilo que ela estabelece como prioridades. Ela perdeu isso por causa da rotina do dia a dia dela. E foi uma rotina que ela mesma optou, ela mesma escolheu, independentemente das necessidades dela. Foi uma agenda que ela criou, uma agenda complicada. E aquilo afetou os seus sentimentos, as suas emoções, e ela parte para cima. Ela partiu para cima contra pessoas que a amavam. Ou você vai dizer que Jesus não a amava? Ou a sua irmã Maria não a amava? Não é essa a questão. Ela perdeu o controle emocional. E todos nós, quando perdemos o controle emocional, nós também agimos desta maneira. Mas que bom que Jesus não reagiu naquela hora com truculência. Na verdade, ele não agiu nenhuma hora com truculência. Ele a ensinou, inclusive. Porque se fosse conosco, pronto, criamos uma inimizade. Estabelecemos aqui um estado de guerra. Ofensas, mágoas. E mesmo que Marta estivesse fora de si, completamente errada, fazendo cara feia, emburrada, reagindo de maneira bruta, Jesus a trouxe, e a nós também, alguns ensinamentos. E veremos que não é Marta apenas que teve que aprender. Nós também temos que aprender. Nós temos que aprender a estabelecer prioridades. Vai dizer para mim que dependendo de como foi seu dia, você também não age como Marta? De mau humor, nervoso, agredindo pessoas, agindo com indelicadeza, sendo insensível no tato, na cordialidade. Eu vivo vendo pessoas agindo assim em casa.
a mulher que ofende o marido com palavras duras, é o marido que ofende a esposa, é os filhos que ofendem os pais, é os pais que ofendem os filhos, é o irmão que ofende a irmã, é a irmã que ofende o irmão. O que está acontecendo nesta casa? As pessoas estão vivendo debaixo de uma pressão terrível. Parece um centro de concentração. Essa pressão está esmagando a relação de vocês. E nós estamos destruindo a possibilidade de cultivar boas amizades. Nós estamos perdendo o privilégio, muitas das vezes, de manter um convívio saudável. Um convívio prazeroso que dá satisfação, amistoso. Porque pessoas à semelhança de Marta, nesta altura, são pessoas que não medem suas palavras, que ofendem, machucam e deixam marcas. Só que são marcas ruins. Para que isso? O que nós ganhamos com isso? E tudo isso começou porque naquele ímpeto de viver e fazer as coisas, não, eu tenho que fazer isso, aí chegando em casa eu tenho um turbilhão de coisas para fazer, e não para, porque aí vem aquela pessoa, aí vem aquela outras pessoas, aí eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, e aí o meu tempo de qualidade com Deus vai caindo, e eu vou me tornando assim, uma pessoa à semelhança de Marta, que perde completamente a paz, e perde o privilégio de andar com o Senhor, de notar que existem momentos que eu devo quedar-me e assentar-me aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Eu preciso parar alguns momentos da correria do meu dia a dia e me exilar no meu canto e buscar a paz do Senhor, não sair de lá até que eu encontre a paz do Senhor. Ficar lá o tempo necessário. Porque se eu não encontrar a paz do Senhor, eu vou deflagrar brutalidade, rispidez. Isso não convém aos santos. Porque isso não traz nenhum benefício a você. Essas pessoas deixam de experimentar a paz do Senhor. Pelo fato de que não estão conseguindo andar com Ele. Por quê? Estão debaixo de uma agenda complicada e porque perderam o controle emocional. São pessoas perturbadas. Talvez você seja assim. E você não perceba que seja assim. Você não percebe que a sua companhia é desagradável e que não é bom ficar perto de você. Isso é ruim. É ruim para você. Porque vida cristã, ela é vivida na coletividade. É ruim quando você decide se isolar. Porque igreja é um corpo funcional, que funciona. Salomão falou sobre isso. Como é ruim viver com alguém que é bruta, que é bruto, que reclama o tempo todo. Salomão falou sobre isso, a dificuldade. Será que sua vida tem sido assim? Se sua resposta for sim, então muito provavelmente você tem sido incapaz de pronunciar uma palavra dócil. Quando foi a última vez que você agiu com gentileza, sem querer nada em troca? Talvez, se você tem sido assim, você tem sido incapaz de falar coisas agradáveis, expressar gratidão. Talvez você tenha sido incapaz de perceber que pessoas são mais importantes que tarefas, que pessoas são mais importantes que coisas, porque são pessoas.
as tarefas que Marta estava fazendo se tornou mais importante que a irmã e o Senhor da vida. Essas pessoas perdem o propósito maior da vida, que não é apenas viver ou sobreviver. Elas perdem o sentido de serem companheiras, amigas, amigos e agradáveis. Então nós precisamos rever como temos administrado a nossa vida. O trabalho é uma bênção. Trabalhar é uma bênção. Amém? Dignifica o homem, dá valor a ele. Mas nós precisamos rever as nossas prioridades. Marta, nossa principal personagem, sendo uma mulher agitada, ela acabou vivendo e sendo muito nervosa, uma pessoa muito atarefada, cheia de coisas para fazer, que a levou a perder não somente a sua agenda, mas perder o controle emocional. Mas que bom que Jesus estava lá. Que bom que ele a ensinou, tanto a ela quanto a nós. Que bom que ele teve paciência com ela. Que bom que ele não a excluiu de imediato porque ela agiu de maneira tão desrespeitosa, tão indelicada. Que bom, porque ela teve a chance de aprender. E tenho certeza que ela aprendeu. Então hoje, pela manhã, nessa escola bíblica dominical, nós aprendemos alguns perigos desse estilo de vida. Quando a nossa rotina, a nossa vida, ela é caracterizada por uma agenda complicada, e quando a gente percebe que o nosso descontrole emocional, a gente está tratando pessoas com indelicadezas. Marta reagiu de modo ruim, por isso foi corrigida, mas que bom que ela assimilou e conseguiu novamente observar e respeitar o Senhor e ganhar a amizade da sua irmã. Ela estava perdendo a sua irmã. Que bom que ela conseguiu entender que ela deve respeitar o Senhor da sua vida. E que bom que ela ganhou a sua irmã de volta. E tudo isso aconteceu porque Jesus estava lá, assim como Ele está aqui. É como que Ele está aí com você. Se o Senhor lhe falou ao coração, então é bom você responder a Ele de maneira saudável também e positiva. Eu não sei como anda a sua vida. Eu tenho percebido, porque também eu tenho a minha correria. Às vezes eu preciso parar e refletir sobre essas coisas. Que Deus possa e venha te abençoar através desta mensagem. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio que tivemos de estudar uma pequena porção da sua palavra. Abençoa a sua igreja e nos traga de volta à noite para estudarmos mais um trecho da sua palavra. Abençoa os irmãos que estão em casa e aqueles que mais tarde vão assistir o vídeo. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, tenha ainda uma boa manhã, que Deus abençoe. Às 18h30 daremos continuidade no culto à noite. Tenham todos um bom dia.